Olá, nesse vídeo eu quero falar sobre as 5 maneiras que fazem as pessoas pobres e como, obviamente, sair desse risco, né? Bom, então, para quem não me conhece ainda, eu sou Carlos Sampaio, eu sou Master Coach, consultor e educador financeiro e te convido para te inscrever no canal nesse momento aqui. Você está me ouvindo agora, já faça aí a sua inscrição, se você não é inscrito, dê o seu like, comente, compartilhe também e me siga no Instagram. Ao mesmo tempo, conheça o meu curso de finanças, onde eu coloco todo o meu conhecimento e a minha experiência para fazer com que as pessoas trabalhem então isso na sua vida de uma forma detalhada e de forma sistemática, tá bom? Então, vamos direto ao ponto. Esse vídeo complementa um vídeo anterior, basicamente dentro desse mesmo conceito. Quais são as causas então que eu trago aqui para a gente falar? A primeira delas é a questão da educação financeira. Educação financeira, eu repito em vários vídeos, é algo que falta na vida das pessoas. Eu, por exemplo, não tive educação financeira no início da minha vida. E eu tive formação financeira. Eu estudei finanças. Os estudos, as formações tradicionais de você fazer uma universidade, depois você fazer pós-graduação, doutorado e coisas desse tipo, isso faz com que você entenda finanças e você trabalhe isso de uma forma, então, digamos, acadêmica. Mas trazer para dentro de você, para a realidade sua, no dia a dia, de uma forma simples, de como usar o dinheiro, isso não é ensinado. Adaptando tudo isso depois com a vida, a gente, de alguma forma, eu no caso, com todo o conhecimento, consegui transformar isso. Mas, de modo geral, né, 99% das situações no mundo hoje não tem esse tipo de conhecimento. Então, a educação financeira ela é uma carência, né, a carência maior. Então, eu começo com esse primeiro problema. Tá? Como fazer isso, então, para resolver isso aí? É claro, buscar educação financeira. De uma forma assim mais ilustrativa, a educação que nós temos, e por isso que eu falei que é complemento do vídeo anterior, é que a nossa educação é feita para nós sermos empregados, ou seja, para você trabalhar numa organização a partir de um estágio inicial e subir na escalada organizacional buscando maiores salários, maiores rendas. Então, isto é o treinamento, ou se você é um profissional autônomo, você vai buscar fazendo isso também dentro da sua atividade de autônomo. Mas, de qualquer forma, você está usando o seu tempo. O tempo é limitado de cada pessoa. E quando você faz isso, usando o tempo para essas atividades de aumentar a renda, você, no outro lado, como fazem os ricos, você não tem tempo para pensar no capital. Ou seja, a renda que você faz, ela termina se convertendo em consumo e não para a formação de capital, que vou falar nos próximos minutos aqui. Então, a primeira coisa é educação financeira e saber, então isso é importante, saber que você não foi preparado para esse mundo hoje de organização financeira para fazer você independente financeiramente. Então, precisa de educação, precisa buscar isso de forma específica, ok? Número 1. Número 2, então, seria o consumo excessivo, ou seja, o que cada pessoa tem hoje em termos de desejos descontrolados de consumir. Então, a sociedade, nossa sociedade, e aí não tem nenhuma crítica, não tem nenhum viés político nem de crítica. A sociedade, ela é montada assim, desde isso há séculos, ou seja, não tem educação financeira, número 1. Número 2, tá? Ela é voltada para o consumo, para a produção. E uma produção em escala cada vez maior, com incentivo ao consumo. Então, você aumenta a renda e você embala dentro do consumo. Bom, e com isso fica postergando a possibilidade de você guardar uma parte da sua renda, se você entra nessa vibração aí. Então, o consumo excessivo, o incentivo ao consumo, é o segundo problema. Gastar, então, sem controles, sem ter o hábito de ter um orçamento, que é um limitador e um orientador de como gastar e por onde está indo o dinheiro. Então, essa falta, juntando as duas, educação financeira e o consumo exacerbado, os dois problemas. Então, precisa-se ter consciência desse tipo. Segunda conspiração que existe é a conspiração de fazer as pessoas, então, dentro dessa linha do consumo e do descontrole, a fazerem dívidas. Ou seja, você tem a facilidade de comprar a prazo, tá, comprometendo a renda futura. Você nem ganhou e você não tem para adquirir determinado bem e comprou, fez uma dívida. O que acontece? Você, de novo, está postergando a formação de capital. Claro que na outra ponta, o produtor, tá, o dono de um negócio, que poderia ser o que você possa buscar fazer, está, na verdade, produzindo,
está gerando seu lucro e crescendo mais. Tudo certo, porque isso é uma condição que o sistema permite fazer e que está disponível para todos. E se for feito um julgamento, uma avaliação, não é o produtor, não é a pessoa, o empreendedor ou a grande empresa, o grande milionário que é o responsável. O responsável por mudar a situação é cada um de nós, é você. Você pode buscar também esse caminho com a educação financeira, sabendo que o capital, o resultado que você vai ter do seu negócio, ou seja, você vai ter um produto, você tem uma atividade que você é o dono, que você amplia ela colocando pessoas para ajudar você, que você faz uma receita no primeiro momento, tira o seu custo, tem o seu lucro e aumenta essa receita e ao mesmo tempo vai aumentando o seu lucro, você tem o mérito de ser então o dono do negócio, como os grandes organizações começaram e se tornaram então grandes por conta disso, por entender, por ver essa forma de educação financeira. Agora imagine se isso fosse aprendido nos níveis básicos da escola, depois na universidade ter uma parte onde ensinasse isso e que você, então, saindo de lá, sem experiência, sem vivência, você pode começar como empregado, pode crescer na organização, mas ao mesmo tempo saber que isto tem um certo limite. Você não vai chegar o dono dentro de uma organização, você vai ter uma escalada. Se você ficar a vida toda assim, tá? Você não chega então à formação de capital conforme se adquire sendo dono do negócio. Então, terceiro ponto é a dívida. Então, a educação financeira não é dada, o exagero de consumo ele é um complicador e fazer dívidas com consumo, não uma dívida boa. Você pode fazer dívida, pode alavancar um negócio, pode criar um negócio fazendo dívidas boas que vão gerar resultados para você. Então, só isso dá para a gente fazer um vídeo específico. Aliás, se você acha isso importante, comenta aí que eu vou fazer um específico de como ser um empreendedor, como você alavancar um negócio do zero, tá bom? Aliás, a minha vida de finanças dentro de organizações foram basicamente nessas situações. Então, dívidas, tem dívida boa e dívida ruim. No caso aqui nós estamos falando da dívida ruim, a dívida de consumo, é gastar quando você não tem o dinheiro para aquilo que você está comprando. Então, fica a dica aqui, se você não tem o dinheiro, não compre, tá? Primeira coisa, não faça dívida. O número 4 problema é a confusão que existe entre quando você vence essas barreiras e consegue juntar dinheiro e fazer uma poupança, você se tornou organizado, a confusão que existe entre o que é ativo e o que é passivo. Tá? Estou ampliando o que eu já falei no vídeo anterior. Então, se você não viu, assiste, aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, então você vai ver, então você precisa saber essa diferença. O fazer ativo é aquilo que você vai guardar o dinheiro e investir, e esse valor vai gerar renda para você. Você pode comprar um imóvel, tá? Se você tiver um dinheiro do tamanho de um imóvel para comprar e alugá-lo, então você está tendo renda, então você tem um ativo. Você pode fazer um ativo se você investir em títulos do governo, em títulos de bancos, você então recebe uma rentabilidade disso. Se você comprar ações, se você comprar fundos imobiliários, comprar títulos do mercado financeiro, enfim, isso são ativos, isso põe dinheiro no seu bolso, você aumenta então o seu capital. Ou você pode criar um negócio. Passivos, a confusão é porque passivos muita gente considera como ativo. Por exemplo, você comprar uma casa moradia, por moradia. Você tem os impostos, tem a manutenção e todos esses custos que fazem com que, além do valor que você coloca lá de capital, tem o capital que é tirado por conta de você tê-la com você. Bom, tudo bem, todo mundo precisa ter uma casa. Se você planejou, se organizou, comprou a casa, tudo bem. Agora, o que acontece na prática, como a educação ela é para o consumo e não tem esse viés de consumo de ativo, se pensar que uma casa é um ativo, você compra uma casa maior, você compra uma casa na praia, você compra um carro maior, e isso é passivo, porque diminui o seu poder de alavancar crescimento de capital. Ok? Então, essa é a quarta questão, a confusão de ativo e passivo. E por fim, o quinto problema, tá, que deve ser evitado para evitar a pobreza é a questão de preservar o capital. O capital que você
forma que você ganha, que você guarda, ele precisa ser preservado de perdas para a inflação, ao mesmo tempo de ganhos de juros que a rentabilidade oferece, e pensando isso numa construção de longo prazo. Então, preservar. Se você coloca debaixo do colchão, se você deixa na poupança, você não está preservando o seu capital. Claro que tem uma parte pequena que é para aquelas emergências que você não vai estar priorizando grandes rentabilidades. Essa é uma parte que fica guardada para essas situações de emergência. Mas o capital, pensando como capital, em essência, investimento em essência, é algo que precisa ser preservado e pensar no longo prazo. Concluindo esse vídeo, tá? 5 maneiras então de fazer pessoas pobres e que precisam ser evitadas, começando pela educação financeira, por evitar o consumo exacerbado, tá? Com controles, com autoconsciência sobre o que você é importante, o que não é importante em termos de gasto, tendo orçamento, tendo um planejamento, educação financeira em cima disso. Dívidas para consumo, evitar dívidas que sejam para consumo. Quarto seriam a confusão de ativo e passivo. E quinto é a visão de longo prazo em termos de fazer o seu capital ser preservado, ser multiplicado e preservado. Tá bom? Espero que tenha ficado claro dentro dessas rápidas colocações aqui, e se não ficou, comente aí, vai ser importante para a gente ir ampliando, mas isto é o básico para você dar o grande salto na sua vida em termos de finanças, de riqueza, de prosperidade, tá bom? Então era isso por hoje, te espero no próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!